Olá, galera, tudo bem? Vamos lá para mais uma aula de saúde do idoso, dando continuidade a essas doenças que acometem os idosos. Hoje eu vou dar início aos cânceres. Iniciando os cânceres, que são os vários, eu vou falar os principais cânceres que acometem as mulheres. Posteriormente, estarei falando dos homens, ok? Quais os tipos de câncer mais comum entre as mulheres? Os cânceres mais comuns entre as mulheres são vários. São de vários tipos, que podem surgir em diferentes partes do corpo, porém, alguns deles costumam ser mais comuns em mulheres, que devem ficar atentas aos sinais de que algo não vai bem em sua saúde. O câncer de mama ainda é o que mais afeta as mulheres, mas segundo a Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica, há outros tumores comuns a elas e que podem ser evitados ou tratados. Nesta lista inclui-se os cânceres de colo retal, de colo de útero, de ovário, de pulmão e de estômago. Começando os cânceres que mais acometem as mulheres, a gente vai falar do câncer de mama. Sobre o câncer de mama, ele é um crescimento descontrolado das células da mama que adquiram características anormais, ou seja, células dos lobos, células produtoras de leite ou dos ductos por onde é drenado o leite. Anormalidades essas causadas por uma ou mais mutação no material genético da célula. A doença ocorre quase exclusivamente em mulheres, mas os homens também podem ter o câncer de mama, tá, gente? Embora muitos tipos de câncer de mama possam apresentar-se como um nódulo, nem todos os fazem dessa forma. Existem outros sinais e sintomas que, quando percebido, a mulher deve comunicar imediatamente ao seu médico. Também é importante entender que a maioria dos nódulos na mama não é câncer. Muitos podem ser benignos. Os tumores benignos de mama são crescimentos anormais, mas não se disseminam. Entretanto, alguns nódulos benignos podem aumentar o risco de contrair o câncer de mama. Qualquer alteração na mama deve ser examinada por um médico para determinar se é benigna ou não, e se isso pode implicar em risco para o desenvolvimento de um câncer futuro. Então, pessoal, ninguém melhor do que a gente para conhecer o nosso próprio corpo. Então, a gente, não só como profissional, mas também como mulher, no caso aqui que é os cânceres que mais acometem as mulheres, devem sempre prestar atenção nessas anormalidades que acontecem no nosso corpo. A gente tem que realizar o autoexame. Eu já ensinei para vocês em aula, a gente já discutiu um pouco sobre o câncer de mama no Outubro Rosa do ano passado, e estamos aqui hoje falando um pouco mais dele. Então, o que a gente deve notar como profissional e como pessoa também, como mulher, que a gente deve observar quando a gente for fazer o exame das mamas? Se a lesão é na pele que não cicatriza, mudança da textura da pele, se ela está mais áspera, afundamento e endurecimento ou enrugamento da pele, tumor na pele, alteração no tamanho, a gente sempre tem uma mama maior que a outra, se a gente observar, mas se essa assimetria for bem notável, você deve procurar um médico. Inversão ou mudança do formato do mamilo, avermelhidão na mama, mama quente, inchada, crescimento de veias e secreção saindo do mamilo. Então, gente, esses são alguns sinais que o câncer de mama apresenta. Então, temos que estar bem atentos a esses sintomas e prestar bem atenção quando a gente for fazer o exame na mulher, quando a gente estiver fazendo a prevenção. Como que o câncer de mama se dissemina? O câncer de mama ele pode se disseminar quando as células cancerígenas entram no sangue ou no sistema linfático e são transportadas para outras partes do corpo. A pele, a auréola, o tecido subcutâneo e a parenquímica mamário, quase não sai o nome, são drenados por vasos linfáticos que se dispõem da superfície à profundidade, formando uma rede linfática que se comunica entre si.
É importante entender o sistema linfático para compreender a forma como as doenças podem se disseminar. Esses sistemas têm várias partes. O cachorro do meu vizinho está me atrapalhando aqui tem horas. Eu já pausei essa aula várias vezes. Como os meus vídeos são bem amadores, vocês já estão acostumados com esse tipo de coisa. Os linfonodos são pequenas coleções de células do sistema imunológico em forma de feijão, conectados pelos vasos linfáticos. Os vasos linfáticos são como pequenas veias que drenam a linfa da mama. A linfa contém líquido e detritos, bem como células do sistema imunológico. As células cancerígenas da mama podem entrar nos vasos linfáticos, chegar até os gânglios linfáticos e crescer neles. A maioria dos vasos linfáticos da mama drena para os linfonodos axilares, linfonodos supraclaviculares e infraclaviculares e linfonodos da cadeia mamária interna. Então, quando você for realizar o exame da mama, vocês têm que palpar até as axilas e até essa parte mais de cima da clavícula também, por causa desses linfonodos, que geralmente, quando há nódulos, esses nódulos surgem nesses linfonodos. E é bem comum que ocorra nesses lugares. Eu coloquei uma imagem aqui. Quando vocês estiverem com o slide em mão, eu vou ampliar para mostrar para vocês melhor essa imagem. Essa imagem aí é para vocês terem noção dos linfonodos, onde eles passam, onde pode ocorrer esses nódulos. Tá vendo que ele vai até mais em cima aqui na clavícula e por volta da axila também. Então, é bem importante quando vocês forem palpar os seios, fazer o exame, palpar toda essa região de forma bem profunda, igual eu ensinei para vocês em aula, se vocês lembrarem bem. Agora deixa eu conseguir. Pronto, consegui dar o foco aqui no local certo de novo. Se as células cancerígenas se disseminarem para os linfonodos, existe uma chance maior de que as células possam ter percorrido o sistema linfático e disseminando metástase. O que é metástase? A metástase é quando o câncer passa para outra parte do corpo, né? Quanto mais células cancerígenas nas mamas houver nos linfonodos, maior a probabilidade da doença ter se disseminado também para os outros órgãos. Encontrar células cancerígenas, um ou mais linfonodos influencia o esquema de tratamento a ser adotado. Geralmente, a cirurgia para retirar um ou mais linfonodos será necessária para saber se a doença está disseminada. Entretanto, nem todas as mulheres com células cancerígenas nos linfonodos apresentam metástase, e outras que não tinham doença nos linfonodos podem desenvolver metástase posteriormente. Eu vou falar um pouco dos tipos de câncer mais comum que acontece, começando pelo câncer de mama triplo negativo. O câncer de mama triplo negativo, ele é responsável por 10 a cada 15% dos cânceres de mamas. O termo câncer de mama triplo negativo refere-se ao fato de que as células cancerígenas não têm receptores de estrogênio ou de progesterona e não produzem proteína HR2. Esse tipo de câncer tende a ser mais comum em mulheres com menos de 40 anos de idade, afro-brasileiras ou com mutação de BRCA1. O câncer de mama triplo negativo difere de outros tipos de câncer de mama invasivo, pois cresce e dissemina mais rápido, tem opção limitada de tratamento e por um prognóstico. Sinais e sintomas de mama triplo negativa. O câncer de mama triplo negativa pode apresentar os mesmos sinais de sintomas de outros tipos de câncer. O seu diagnóstico de câncer de mama, as células cancerígenas são estudadas quando a presença ou ausência de receptores hormonais, que são os receptores de estrogênio ou de progesterona, e se produzem a proteína HR2. O câncer é considerado câncer de mama triplo negativo.
Tem a doença de Paget de mama. A doença de Paget é um tipo raro de câncer de mama, envolvendo a pele do mamilo e da auréola. A doença de Paget geralmente afeta apenas um mamilo. Em 80 a 90% dos casos, a doença de Paget está associada ao carcinoma ductal insult ou carcinoma ductal invasivo. Os seus sinais e sintomas de Paget, a doença de Paget frequentemente causa irritação local, descamação, plúrido e avermelhidão. A mulher pode manifestar queimação ou coceira. Às vezes pode ocorrer a inversão do mamilo. O seu diagnóstico. Se existe suspeita da doença de Paget, uma ou mais seguintes exames de imagem podem ser realizados para verificar outras alterações na mama: a mamografia, o ultrassom mamário e a ressonância magnética. Esses 3 exames eles são usados para diagnosticar quase todos os cânceres de mama, além do exame de toque, né? O exame físico e outros exames podem levar à suspeita da doença de Paget, mas será necessária a realização de uma biópsia para afirmação do diagnóstico da doença. Nesses casos, a gente faz aquela punção, né? E pega aquele material e realiza a biópsia. Qual é o seu tratamento? A doença de Paget é geralmente tratada com cirurgia para retirar a mama, que se chama mastectomia, ou cirurgia conservadora, seguida de radioterapia. Se for realizada a cirurgia conservadora da mama, precisará ser retirada toda a área do mamilo e a areola. Se o tumor for invasivo, os linfonodos axilares serão biopsados, ou seja, a gente vai realizar biópsias deles. Se não existem linfonodos comprometidos e o resultado da biópsia mostra que a doença não está disseminada, o prognóstico é excelente. Já se o câncer estiver disseminado, o prognóstico não é tão bom e será estadiado o tratamento para qualquer outro tipo de carcinoma ductal invasivo. Outro tipo é o angiosarcoma de mama. O angiosarcoma de mama é um câncer raro que começa nas células que revestem os vasos sanguíneos ou linfáticos. Muitas vezes se desenvolve como uma complicação da radioterapia prévia da mama. Pode ocorrer de 8 a 10 anos após o tratamento radioterápico. Sinais e sintomas. A angiosarcoma pode provocar alterações na pele, como nódulos de cor roxo ou nódulos na mama. Também pode ocorrer linfedema no braço do lado afetado, mas isso é raro de acontecer, tá? O seu diagnóstico. Um ou mais dos seguintes exames de imagem pode ser feito para verificar alterações na mama. Como eu disse, os exames são sempre os mesmos: mamografia, ultrassom mamário e ressonância magnética. O exame físico e outros exames podem levar à suspeita de angiosarcoma de mama, mas será necessária a realização de uma biópsia para a confirmação diagnóstica da doença. A biópsia consiste na retirada de uma pequena quantidade de tecido para o exame microscópico. A amostra removida durante a biópsia é analisada por um patologista, médico especializado na interpretação de exames, laboratórios e avaliação de células, tecidos e órgãos para diagnosticar a doença. Se as células cancerígenas estão presentes, o patologista determinará o tipo de câncer que a corresponde. Então, nesse caso, também faz aquela punção, como eu disse, e é feita essa biópsia. Qual o tratamento da angiosarcoma de mama? Os angiosarcomas tendem a crescer e se disseminarem rapidamente. O tratamento geralmente inclui cirurgia de retirada da mama, mastectomia, os linfonodos axilares e normalmente não são retirados. Vamos falar dos cânceres de mamas invasivos.
O câncer de mama que se disseminaram para o tecido mamário adjacente são denominados invasivos. A maioria dos cânceres de mamas é invasivo, mas existem diferentes tipos. Os dois mais comuns são os carcinoma ductal invasivo e o carcinoma lobular invasivo. O câncer de mama inflamatório e o câncer de mama triplo negativo também são tipos de câncer de mama invasivos. O carcinoma ducto invasivo. O carcinoma ducto invasivo ou infiltrante é o tipo mais comum de câncer de mama. Cerca de 80% dos cânceres de mamas invasivos são carcinomas ductos invasivos. Se inicia em um ducto mamário, rompe a parede desse ducto e cresce no tecido adiposo da mama. A partir daí, pode-se disseminar metástase para outras partes do corpo através do sistema linfático e da circulação sanguínea. O carcinoma lobular invasivo começa nas glândulas produtoras de leite, que são os lóbulos, assim como o carcinoma ducto invasivo pode se disseminar para outras partes do corpo. Cerca de 10% dos cânceres de mama invasivo é um carcinoma lobular invasivo, que pode ser mais difícil de ser diagnosticado. No exame físico e nos exames de imagem, como a mamografia, do que o carcinoma ductal invasivo. E comparado aos outros tipos de carcinoma invasivo, cerca de 10% das mulheres com carcinoma lobular invasivo podem ter a doença das duas mamas. Tipo menos frequente de câncer de mama invasivo. Existem alguns tipos de carcinoma invasivo que são subtipos de carcinomas invasivos. São menos frequentes que os cânceres de mamas mencionados acima, e cada um deles representam menos de 5% dos cânceres de mama. Esses subtipos são muitas vezes nomeados pelas características celulares que podem ser visualizados ao microscópio. Alguns desses subtipos podem ter melhores resultados com o tratamento do que os carcinomas ductal invasivo padrão. Esses incluem carcinoma cístico adenoide, carcinoma metaplástico, carcinoma medular, carcinoma mucinoso, carcinoma papilífero e carcinoma tubular. Alguns subtipos têm o mesmo ou qualquer piores resultado com o tratamento com o carcinoma ducto invasivo. Esses incluem carcinoma metaplástico, carcinoma micropapilar e carcinoma misto, que tem características de ductal ou do lobular invasivo. Em geral, todos esses subtipos são tratados como o carcinoma ductal invasivo padrão. Então, gente, o carcinoma misto, ele tem as duas características, ductal e do lobular invasivo, como eu expliquei lá atrás, já os sintomas deles. Qual o tratamento do câncer de mama invasivo? O tratamento do câncer de mama invasivo depende do estadiamento da doença e dos outros fatores. A maioria das mulheres fará algum tipo de cirurgia para retirada do tumor, dependendo do tipo de câncer, de onde ele está, qual tamanho, seu estadiamento. Poderá ser necessário realizar tratamentos adicionais antes ou depois da cirurgia, ou às vezes simultaneamente. Quais são esses tratamentos? A quimio e a radioterapia. O câncer de mama inflamatório. O câncer de mama inflamatório, ele é mais raro e apresenta cerca de 1 a 5% dos cânceres de mama. Embora seja frequentemente um tipo de carcinoma ductal invasivo, diferente de outros tipos de câncer de mama em relação aos sintomas, prognósticos e tratamento, o câncer de mama inflamatório apresenta sintomas de inflamação, como inchaço e vermelhidão, que são provocados por células cancerígenas que bloqueiam os vasos linfáticos na pele, fazendo com que a mama fique distendida. O câncer de mama inflamatório difere dos outros tipos de câncer de mama de várias maneiras.
O câncer de mama inflamatório não parece um câncer de mama típico. Muitas vezes não apresentam um nódulo e pode não aparecer na mamografia, o que dificulta o seu diagnóstico. O câncer de mama inflamatório tende a ocorrer em mulheres mais jovens. As mulheres negras parecem ter um risco aumentado em relação às mulheres brancas. O câncer de mama inflamatório é mais comum entre as mulheres obesas. O câncer de mama inflamatório tende a ser mais agressivo, cresce e dissemina mais rapidamente do que os tipos mais frequentes de câncer de mama. Está sempre em um estágio localizado avançado quando é diagnosticado, porque as células cancerígenas se desenvolveram na pele. Isso significa que se encontra pelo menos em estágio 3. Na maioria dos casos, o câncer de mama inflamatório já está disseminado no momento do diagnóstico, o que torna mais difícil o seu tratamento. Mulheres com câncer de mama inflamatório tendem a ter um prognóstico pior do que as mulheres com outros tipos frequentes de câncer de mama. Quais são os sinais e sintomas do câncer de mama inflamatório? O câncer de mama inflamatório provoca uma série de sinais e sintomas, a maioria dos quais se desenvolve rapidamente e podem começar simultaneamente, podendo incluir espessamento da pele da mama, vermelhidão em mais de 1/3 da mama, a mama pode se tornar mais rígida, alterações na textura da pele da mama, similar à casca de laranja, inversão de mamilo, inchaço de modo que uma mama pareça maior que a outra, aumento da temperatura da mama, aumento do peso da mama comparado à outra, dor e coceira na mama. O eritema, calor e plúrido são sintomas comuns da infecção ou inflamação da mama. Assim como a mastite, se a mulher estiver grávida ou amamentando, como esses problemas são muito mais frequentes do que o câncer de mama inflamatório, o médico pode inicialmente suspeitar que a causa seja uma infecção e tratá-la com antibiótico. Voltei sem querer. Só um minuto. Esse pode ser um bom primeiro passo, mas se os sintomas não melhorarem dentro de 7 a 10 dias, será necessária a realização de exames para o diagnosticar a causa. A possibilidade de ser um câncer de mama inflamatório deve ser considerada se a mulher que apresentar esses sintomas não estiver grávida ou amamentando e se já passou da menopausa. Se você apresentar algum desses sintomas, isso não significa que você tem um câncer de mama inflamatório, mas que você deve consultar o médico imediatamente para que a causa seja diagnosticada e, se necessário, iniciar o tratamento. Os exames de imagem, se existe suspeita de câncer de mama inflamatório, um ou mais dos seguintes exames de imagem pode ser realizado, que é a mamografia, ultrassom mamária e a ressonância magnética da mama. A biópsia, o exame físico e outros exames podem levar à suspeita de câncer de mama inflamatório, mas será necessária a realização de uma biópsia para a confirmação diagnóstica da doença. A biópsia, ela consiste na retirada de uma pequena quantidade do tecido para o exame microscópico. A amostra é removida durante a biópsia analisada por um médico especialista, e se as células cancerígenas estão presentes, o patologista determinará o tipo de câncer que corresponde. Qual o tratamento? O tratamento de mama inflamatório que não se disseminou além da mama ou para outros linfonodos próximo correspondente do estágio 3, na maioria dos casos, o tratamento é a quimioterapia para reduzir o tamanho do tumor, seguida de cirurgia para retirar o tumor.
A radioterapia é administrada após a cirurgia e, em alguns casos, pode ser seguida de mais uma quimioterapia. Como o câncer de mama inflamatório é o mais agressivo, a cirurgia conservadora e a biópsia do linfonodo sentinela geralmente não são indicadas. O câncer de mama inflamatório disseminado no estágio 4 é tratado com quimioterapia, hormonioterapia e ou terapia-alvo. Para a gente que está ligada a essas mulheres que vivem o câncer de mama, eu vou falar um pouco como é vivendo com esse câncer, como essas pessoas vivem com esse câncer. Para algumas mulheres com câncer de mama, o tratamento pode remover ou destruir o câncer, mas chegar ao fim dele pode ser estressante. Ao mesmo tempo que a mulher se sente aliviada com o término do tratamento, fica preocupada com a recidiva ou metástase. Esse é o sentimento muito comum para a maioria das mulheres que tiveram câncer de mama. Em outras mulheres, o câncer de mama pode não desaparecer completamente. Essas mulheres continuarão realizando tratamento